O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que esse estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o pusestes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria viram o que Jesus fizeram e creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida comunidade, esse texto é emocionante, nos toca o coração. Quem já não passou pelo drama da morte de um ente querido? Tudo que Marta, Maria e o próprio Jesus vivenciaram, nós também vivenciamos. A primeira coisa que a gente diz a Deus: se tivesses aqui, esse meu irmão, meu pai, minha mãe não teria morrido. Por que da morte? É uma pergunta que a humanidade sempre se faz.
E eu acrescentaria uma outra: por que temos que morrer? E a gente acompanhou os nossos entes queridos, que lutaram pela vida até o último momento. Se eles pudessem escolher entre continuar vivendo aqui, naquele momento eles escolheriam. Mas não há opção, não depende do ser humano. E o mais interessante, queridos irmãos e irmãs, que Lázaro era amigo de Jesus. Aqui é algo muito decisivo. O próprio nome Lázaro indica Deus ajuda. A primeira mensagem que nós tiramos desta informação é que também os amigos de Jesus morrem. O problema não é a morte. O problema é ser prisioneiro da morte eternamente. Jesus, quando é avisado que o amigo estava doente, que logo logo morreria, qual é a resposta que ele diz? Aquilo que vai acontecer com Lázaro, está acontecendo com Lázaro e vai acontecer com Lázaro, servirá para a glória de Deus. O poder de Deus vai ser manifestar. A glória de Deus, podemos dizer, também será revelada. O que é a glória de Deus no Evangelho de São João é o seu verdadeiro amor. E nós vamos observar durante todo o relato que Jesus chora 2 vezes diante da morte do amigo. Deus não fica indiferente à morte. É o grande inimigo que só Deus é capaz de vencer. Agora, como Jesus age diante da morte? Ele não impede que a gente morra, mas ele por primeiro morre, para ensinar que quem crê nele, ama ele, vai passar pela morte. A resposta de Jesus a Marta, repita com o Padre: respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Olha a resposta de Deus. Só Deus pode tirar Lázaro da morte. Só Deus pode tirar Lázaro da sepultura. E no caso aqui específico, Jesus, Deus, tira Lázaro da sepultura, porque nós estamos falando aqui de um sinal, no Evangelho de São João, um sinal que quer indicar uma outra coisa. Aquilo que vai acontecer com Lázaro é preparação para aquilo que vai acontecer com o próprio Jesus. Então ele tira Lázaro da sepultura e da morte, e ele entra no lugar. Para dizer, ele assume o nosso lugar para dizer que a morte não tem um poder eterno sobre nós. Essas palavras de Jesus nos tocam. Por isso que eu fiz questão de dar uma tonalidade de voz mais forte, porque é isso que o evangelista está dizendo aqui. Tendo dito isso, exclamou com voz forte, repita com o Padre: Lázaro, vem para fora. Isso é uma ordem, não é uma sugestão, porque só Deus tem poder de nos tirar da morte. Tenta imaginar o morto. No caso de Lázaro, 4 dias já fazia que tinha sido enterrado. Na tradição judaica, o espírito ainda ficava no corpo até o 3º dia. Então havia a possibilidade de Lázaro voltar à vida. Agora 4 dias não havia mais nenhuma esperança dele ter vida. A própria irmã diz: Senhor, já cheira mal Lázaro. Olha o poder de Deus se manifestando. Humanamente falando, impossível dele voltar à vida. O ser humano não tem esse poder. Por isso,
Ele está morto há 4 dias, e é nesse contexto que Jesus intervém. Repita com o padre: o morto saiu. Por que Marta não disse: Lázaro, vem para fora? Por que Maria também não disse isso? Não é o mesmo sentimento nosso quando a gente está lá na sepultura para depositar um ente querido? Gostaríamos de ter também esse poder, né? Levanta daí, teu lugar não é aí. Eu lembro de uma situação que aconteceu comigo na pandemia. Eu acho que foi um dos únicos padres que não peguei o Covid. Eu fiz um monte de exames. E toda vez que eu ia para o cemitério Bom Jesus, a Sesc, eu vou ter que confessar isso, eu ia meio escondido, porque eu tinha que ir lá, consolar as famílias, rezar, nem que fosse 3, 4 minutos. Eu me recordo que no Bom Jesus cemitério, lá no Guarujá, numa terça-feira, eu fui 4 vezes. E eu comecei a observar, todo dia eu ia, que as sepulturas que estavam prontas a tempo estavam sendo ocupadas gradativamente. E na última vez que eu fui, já estavam todas ocupadas. E eu pensei, eu acho que a próxima lá que sobrou vai ser minha. Olha o impacto da morte. Claro que eu ia rezando a Ave Maria: ó Nossa Senhora, me proteja, me ajude, eu estou indo em missão. Mas o mais interessante, um senhor que faleceu de Covid, os filhos foram colocar o seu corpo no túmulo. 2 filhos entraram junto, não queriam sair. Ou seja, como é difícil aceitar a morte de uma pessoa que a gente ama. Muito difícil. Aquela cena nunca saiu do meu coração, da minha memória. Marta e Maria viveram esse mesmo drama. Mas aqui o sinal que Jesus dá quer indicar uma outra realidade. Nós vamos passar pela morte física. Isso é inevitável. Mas se estamos ligados a Jesus, como Lázaro, a gente vai ouvir o nosso nome. O próprio Deus chamando-nos pelo nome. Ademir, saia daí. Wilson, vem para fora. Henrique, não é o teu lugar. Eu quero ouvir o meu nome. Quando eu descer a sepultura, digo, vem para fora. Só Deus pode fazer isso. Eu termino, queridos irmãos e irmãs, quando no sepultamento do meu pai, há 18 anos, eu firme lá como padre para dar força para a família, não derramei uma lágrima, mas não que eu tenha me condicionado a isso, foi algo que surgiu espontaneamente. Aí na hora de colocar o caixão, o corpo do meu pai na sepultura, aí tinha um padre no meu lado. Aí começou a falar e usou meu nome. Aí eu não aguentei. E ele usou uma coisa que jamais eu esqueci. A partir daquela experiência eu entendi, não só entendi, eu vivenciei o que é a ressurreição. Esse padre disse: Padre Dio, o teu pai não está mais aí. Ele ressuscitou. Toda vez que eu vou consolar famílias, em velórios dos seus entes queridos, eu não consigo não repetir essas palavras. O ente querido não está mais aí. Ele já é um ressuscitado. É isso que Jesus nos ensina com a ressurreição de Lázaro. Os amigos dele morrem, passam pela morte, mas estão vivos. Então, nesse 5º domingo da Quaresma, amado irmão, amada irmã, que a ressurreição, a vida nova que Deus nos promete, a partir daqueles que já foram
já partiram, sentiram-se chamados e já se encontram com Deus, seja fortalecida também nos nossos corações. Claro que a gente chora, como Jesus chorou, mas o choro não expressa a nossa falta de fé. O choro deve expressar o quanto a gente ama aquela pessoa, quanto ela foi importante para nós. Como diz o Cântico dos Cânticos, o amor é forte como a morte, mas depois, no Novo Testamento vai dizer, o amor é muito mais forte que a morte, vence a morte. Esse é o grande sinal que Deus nos deu, oferecendo o seu Filho na cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.